Boa noite, boa noite. Vamos chegando para mais uma live do nosso circuito. Vamos lá, boa noite. A doutora Cíntia já está aí. Vou adicionar. Boa noite, pessoal. Boa noite todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos. Deixa eu adicionar aqui a doutora Cíntia. Só um segundo. Vamos lá. Boa noite, doutora Cíntia já está chegando por aqui. Eu sou a professora Maria Ave de Pó. Olá, boa noite. Oi. Tudo bem, Cíntia? Prazer revê-la, mesmo que pela telinha. Mas é um prazer enorme, viu? Muito obrigada desde já. Deixa só, eu tô falando aqui, o pessoal tá chegando, eu tava falando que eu sou a professora Maria Ave de Pó, sou professora de Educação Física, especialista em Educação Física Escolar e psicomotricista. E aí, para o pessoal que não me conhece, que está chegando, entender, desde o início da pandemia, eu estou realizando alguns circuitos de lives. Atualmente eu trabalho em 3 escolas, né, aqui em Campos, e venho fazendo esse trabalho com o intuito de levar informação para as famílias, os meus alunos e todos que gostam dos temas. Então eu sempre convido, né, alguém que é algum profissional de minha confiança, que eu acredito muito, para a gente formar uma grande rede, porque o meu objetivo é dar qualidade a esse mundo da criança, né? De todas as crianças. Todas as crianças precisam que os pais, que as famílias, que os adultos estejam bem informados sobre o mundo deles, né? Para que assim possamos ajudá-los da melhor forma possível, certo? Então, eu quero te agradecer, a doutora Cíntia, neuropediatra. Eu vou pedir para você se apresentar também para todo mundo que está chegando aqui, tá bom? Tá ótimo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Então tá. Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? Estou muito feliz, muito obrigada, me sinto muito honrada com as suas palavras. Para quem não me conhece, eu sou neuropediatra, né, de formação, fiz faculdade de medicina em Campos, depois fui para o Rio para concluir, né, o restante da minha formação. Então, eu fiz pediatria geral lá no Hospital Federal de Bom Sucesso e depois a neuropediatria já tinha me conquistado e eu decidi fazer neuropediatria, né? Então, fiz mais 2 anos de residência no IPPMG, que é o Hospital do Fundão, né, da UFRJ. E atualmente eu estou morando em São Paulo, né? E venho a Campos também atender uma vez por mês, né? Então, eu Sim, sou apaixonada pelo neurodesenvolvimento, então é um tema que eu adoro. somos. Vai ser bem Somos. legal. Isso. Acho que o nosso papo vai render. Então, também quero agradecer a todos que estão já chegando aqui. Eu vou tentar, eu juro que eu vou tentar acompanhar todas as perguntinhas que tiverem. Vocês podem perguntar e participar com a gente. Eu vou tentar acompanhar, às vezes eu não consigo, porque a gente eu pelo menos comecei, sabe, Cíntia, a mexer nessa ferramenta depois da pandemia. Então, eu estou descobrindo esse mundo tecnológico nesse momento, mas eu vou tentar acompanhar aqui tudo bonitinho, certinho, tá? Então, no E mesmo aí, barco. Todo mundo está pois ciclando é, nos 30. nos 30 exatamente. Mas que legal, né? Assim, que é uma forma de estarmos mais próximos das pessoas e todo mundo que tem interesse, que quer, tem como buscar, né? Tem como conhecer, estudar, se informar através desse meio. Então, é uma ferramenta que está sendo muito útil. Eu vejo hoje em dia, né, para a gente levar essas informações e todo mundo, e nós juntos adquirimos o conhecimento. E aí nós vamos falar, nosso tema de hoje, pessoal, é o atraso no desenvolvimento e o autismo, né?
Então, acho que a gente pode começar o nosso papo falando do desenvolvimento infantil, né? Eu queria que a doutora Cíntia falasse um pouquinho sobre esse desenvolvimento. Eu, como psicomotricista, já tenho a gente está sempre em busca, né? Mas já tem um certo conhecimento diante disso, né? Nós sabemos que hoje muito da fala cada criança tem seu tempo. Sim, né, doutora? Cada criança tem seu tempo, mas nós temos os marcos, o esperado, né? A cada faixa etária, nós precisamos ficar atentos. O que você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa questão do desenvolvimento infantil? De um modo geral, assim, o que você poderia falar para a gente? Essa é realmente uma das frases, assim, muito faladas, infelizmente. Eu acho até que mal interpretada, porque eu não considero que ela seja 100% errada, né? Eu vou explicar por quê. Quando a gente fala, assim, de desenvolvimento infantil, existe um período, sim, de aquisição, né? Onde a criança precisa ter alcançado determinados marcos do desenvolvimento, seja ele motor, seja linguagem, né? O motor grosseiro, o motor fino, adaptativo, social, né? Só que passou esse período limite, né? E a criança ainda não alcançou aquele marco, né? A gente deve considerar, sim, que a gente está diante de uma criança com atraso no desenvolvimento, né? E eu sempre falo para os pais, assim, que é muito importante que eles conheçam esses marcos, né? Porque a gente só suspeita de alguma coisa errada quando a gente conhece o normal, né? Perfeito. Se eu não sei o que é típico, eu jamais vou identificar o que é atípico, né? Então, perfeito. Os pais precisam ser conhecedores dos marcos do desenvolvimento. Quando que a criança precisa estar sentando, quando que a criança já precisa estar andando, falando as primeiras palavrinhas, balbuciando, né? E aí, a partir daí, começam as suspeitas, né, de que algo possa estar atrasado. Eu tenho, para mim, a impressão de que isso vem melhorando, sabe, Maria? Tem uns dados do CDC muito importante, até mais voltado para o diagnóstico do autismo, que fala assim que 20% dos pais já desconfiam, né, do autismo, mais ou menos na faixa etária de 1 ano, ou antes até de 1 ano. E esse número aumenta para 50% quando essas crianças atingem 18 meses. E 80% quando eles alcançam 2 anos, né? Então, claro que a gente quer aumentar esse reconhecimento cada vez mais precoce, né? Sim. Porque a gente precisa... a gente não pode deixar a primeira infância passar, né? A primeira infância é muito importante, né? Mas eu tenho essa sensação de que, né, isso tem melhorado, né? E muitos dos atrasos são identificados na escola, né? Muitos ainda dos atrasos são identificados na escola, através dos professores. Mas antes da gente já falar do atraso, o que eu acho legal da gente conversar? E eu concordo, eu acho que os pais estão realmente mais atentos, as famílias estão mais atentas, justamente porque as informações estão circulando com mais facilidade, né? E aí eu acho legal a gente também falar, para quem faz, às vezes para pessoas que não entendem ainda, que estão participando aqui com a gente, mas o que tem esse desenvolvimento? Que a doutora falou, quando a criança deve estar sentando, quando que eu começo a botar de bruços, que tem que firmar a cervical, o pescocinho, quando existem, né, os movimentos reflexos que ele deve fazer, o que acontece? O que autores, né, falam na questão do desenvolvimento, é essa ligação, né, do sistema nervoso central ao sistema nervoso periférico, digamos, essa comunicação entre os dois, e aí acontece a comunicação com o mundo da criança. Então, como psicomotricista, vocês escutam os professores, às vezes, na escola falando, porque trabalha o sensorial, precisa trabalhar o sensorial. Por que precisa trabalhar o sensorial?
para o desenvolvimento? Porque através das sensações, do tato, né, os estímulos vão pelo sistema nervoso periférico, né, que é a nossa ponta, digamos assim, até chegar lá no nosso sistema nervoso central, onde ele vai processar, armazenar, e aí, na hora... Aí, né, são várias questões que... Mas só para o pessoal entender como que isso se dá. Mas que é fato, a doutora pode discordar de mim ou não, que tudo acontece através do movimento e através do corpo, certo? Tá certíssima. Tudo acontece, essa comunicação vai se dar, ela vai se dar através do movimento do corpo. Então, digamos aí, eu tenho uma professora que gosta muito de falar, juntando as teorias do Lurie e do Vitor da Fonseca, que ela fala, os neurologistas, os neuropediatras, os médicos, eles não precisam abrir a cabeça da criança para olhar o cérebro e falar, não, isso daqui tá ruim aqui, esse aqui tá ruim ali. Através do movimento, através do corpo, os médicos, né, os profissionais conseguem identificar se aquela criança está caminhando dentro da normalidade do seu desenvolvimento ou não. Não é isso, doutora? E eu me lembrei agora, você falando, de um artigo super, super interessante. Depois, quem quiser, eu posso passar a referência. Se eu não me engano, ele é de 2018. E ele fala exatamente o que você está falando. Da importância das habilidades motoras, né? Uhum. Quanto mais habilidade motora eu tenho, mais eu interajo com o meio, né? Ele fala exatamente isso, a importância do desenvolvimento motor, o quanto ele é crucial para eu saber interagir com as pessoas, né? Apontar aquilo que eu desejo. Então, quanto mais eu avanço no meu desenvolvimento motor, melhor eu me comunico com as pessoas, né? Mais habilidades eu vou ganhando. E não é só na parte motora, é na parte cognitiva, na parte social, na linguagem, né? Então, assim, é muito importante, até porque no próprio autismo, né, a gente vê muito isso. As anormalidades motoras, elas são bastante prevalentes no autismo, né? Então, a gente precisa conhecer, né? Então, assim, meu filho já tem 5 meses, ele ainda nem senta. Ai, desculpa, ele ainda nem tem um sustento cervical. Poxa, né? Tá atrasado. Então, assim, com 3 meses, a criança já tem que ter um sustento cervical, né? Completo. Isso. A gente vê assim, quanto mais essa criança é estimulada de forma precoce, às vezes até antes ela consegue adquirir esse marco, né? Mas a gente tem que seguir uma das grandes escalas, né, que a gente usa para avaliar o desenvolvimento é a escala de Denver, né? E ele vai mostrando isso. Por que é 3 meses? Porque 90% daquelas crianças já alcançaram aquele marco aos 3 meses, né? Então, se estabeleceu assim. E assim para outros marcos, né? Com 6 meses, a criança já tem que estar sentando, né? Sem apoio. Agora, o que é interessante, eu acho, da gente falar também, é que como o nosso tema aqui é o autismo, mas também nós precisamos falar que nem todo atraso é autismo, pode ser também uma falta de estímulo, né? Às vezes a criança que só fica deitadinha, que a família às vezes não estimula, não põe de bruço, não deixa no chão, né? Então pode ser, e aí tem como a gente correr atrás desse prejuízo, e se for identificado, né, quanto antes identificado, melhor, para correr atrás desse prejuízo e aí estimular e conseguir alcançar o marco que ela deveria estar. E aí, pessoal, tem uma galera que entrando, sabe, Cíntia, chegando, e nós já chegando, já conversando, já entrando nos temas. Até agora, pessoal, nós falamos do desenvolvimento infantil de um modo geral, né? E aí nós vamos agora começando a entrar na questão dos atrasos, que a doutora já falou um pouco de quando a criança deve estar sentando, deve conseguir sustentar a cabecinha, né? Enfim. E aí,
atrasei, percebi, doutora Cíntia, que meu filho está atrasado. Primeiro, procurar um especialista, né? Com certeza. Eu recebo muito assim, mas meu filho não tem diagnóstico, eu vou tratar o quê? Vai tratar o atraso, né? A gente não precisa de um diagnóstico para começar a intervenção, né? A intervenção, ela deve ser anterior. Eu vou fazer o diagnóstico ao longo do segmento, ao longo do acompanhamento daquela criança, né? Então, é muito importante essa questão da intervenção precoce, né? Para a gente não perder a oportunidade, né? Da neuroplasticidade mesmo, né? Da maior possibilidade de ganho de funções que o cérebro tem, né? De ganhar novas habilidades mesmo, né? Eu não sei dentro da sua experiência com seus pacientes, com seus atendimentos, mas hoje o que eu vejo muito, muito assim, não sei se eu posso dizer em disparado, mas é a questão do atraso com relação à fala. Eu não gosto de falar com relação à linguagem, porque existe a linguagem corporal, porque a criança ela pode ter linguagem, mas não tem a fala, né? Ela consegue se comunicar, ela consegue apontar, ela consegue, todo mundo que está em volta dela consegue entender o que ela quer, mas ainda não soltou, né, a questão verbal, a fala. E eu vejo muito isso, e alguns estudos, né, têm apontado, a gente pode conversar aqui, que a gente está aqui para isso, com relação à exposição às telas, que pode ter uma ligação. Qual a sua opinião com relação a isso, doutora Cíntia? As telas comprovadamente atrasam a linguagem, né? Já se sabe que as telas, elas, como que eu vou dizer? Elas impedem a mielinização dos neurônios que fazem a comunicação. Porque o que acontece? A linguagem, ela tem uma área primária e uma área secundária. E essas áreas, primária e secundária, elas se comunicam por neurônios de associação. Então, as telas, quando de forma precoce, né, quando estão presentes na vida das crianças de forma muito precoce, elas atrapalham a formação desses neurônios de associação entre a área primária e secundária da linguagem, e a criança tem um atraso de linguagem muito importante. O atraso de linguagem disparado é uma das queixas mais frequentes de consultório, né? E nem sempre, como você falou, um atraso de linguagem é autismo. A gente precisa investigar aquela família. Tem essa questão das telas, né? Mas existem outras situações, né? O próprio atraso de linguagem, o atraso específico da linguagem, é uma condição que também pode estar associado ao atraso de linguagem. A gente precisa avaliar a parte auditiva da criança, né? Se ela escuta bem, né? Porque as pessoas falam assim, não, mas eu tenho certeza que ouve bem. Mas não dá para garantir. Qualquer 10% a menos, isso pode ter, né, alguma relação com o atraso de linguagem. Então, a gente precisa avaliar. Existem muitas condições, né, que não são autismo que podem ter, né, ter um atraso de linguagem. E até, assim, traduzindo a explicação científica, né, que você deu aí, eu poderia dizer, por exemplo, que a criança que está exposta à tela por um tempo exacerbado, né, em exagero, digamos assim, ela se movimenta menos. Se a gente parar para pensar, falando assim numa linguagem bem simples para todo mundo que está aqui entender, ela vai se movimentar menos, então ela vai estar menos estimulada motoramente, ela vai estar bem estimulada na questão auditiva e visual, por exemplo, porém, ela não vai estar tão estimulada como deveria motoramente. E aí, o que eu falei no início aqui, da importância de que tudo acontece pela questão do movimento do corpo, da sensação, né? Porque pela ponta, até chegar no nosso sistema nervoso central, e aí, a grosso modo, falando de uma forma bem simples para todo mundo entender, é isso que acontece, né? Acaba-se a criança sendo menos estimulada
motoramente, e isso acarreta, não só a linguagem pode acarretar, né? Pode acarretar em atrasos de diversas formas. E aí nós temos também, né, um atraso que eu costumo dizer que a fala e a questão do andar é o que as famílias, é quando as famílias param e fala e acende uma luzinha. Quando deu um aninho, né, um ano e meio, e a criança não está andando, é que ou não está falando com 2 anos, é que as famílias acendem a luzinha e falam, opa, peraí, será que eu vou ou não vou? E aí a gente volta naquela fala que cada criança tem seu tempo, e aí o tempo vai passando, o tempo vai passando, não procura um profissional, não faz uma avaliação, porque cada criança tem seu tempo. Sim, cada criança tem seu tempo, mas nós precisamos, né, doutora? Se acendeu a luzinha, vá, procura, porque quanto antes, melhor vai ser o depois, né? Sem dúvida. Até essa questão assim motora, né? A gente elas ocorrem em sequência. Então, se eu tenho um atraso do desenvolvimento motor, né, e a gente viu o quanto ele é importante, isso vai atrasar também o motor fino, né, e linguagem e tudo mais. E assim, a gente precisa conhecer o desenvolvimento, né, no caso do autismo em relação à linguagem, que eu acho importante a gente falar aqui, né, quando que eu devo me preocupar em relação a isso, né? Eu acho que a gente pode falar sobre isso, porque eu acho que isso é uma coisa que gera bastante dúvida, né? É possível a gente fazer o diagnóstico até mesmo do autismo. Hoje a gente se fala, né? As pessoas falam muito após 18 meses, né? Mas, assim, a gente tem visto cada vez mais estudos, né? Trazendo para nós um pouco mais de confiança da gente poder fazer esse diagnóstico cada vez mais precoce, né? Tem um estudo bem recente que saiu numa revista super conceituada chamada JAMA, né? Que ele falou sobre a questão da estabilidade do diagnóstico do autismo de forma precoce. Então, ele mostrou que, assim, a estabilidade do diagnóstico do autismo, mais ou menos antes de 1 ano, é em torno de 50%. Se eu subo isso para 14 meses, eu já consigo 79% de estabilidade. E se eu subo um pouquinho mais para 16 meses, esse grau de estabilidade é em torno de 83%, né? Então, assim, a gente precisa fazer o diagnóstico precoce. E pegando o gancho da linguagem, né, que é quando chega para a gente, né, o que é anormal na linguagem? Então, antes de 1 ano, vamos falar, né, a importância da linguagem do bebê antes de 1 ano, né? Então, se você vê que se você tenta brincar, né, sei lá, pertinho do rostinho da criança, falar alguma coisa e ela não emite nenhum balbucio, né, nada. Então, até 1 ano de idade, essa criança precisa emitir balbucios, né? Porque ela não tem que estar falando, né, a palavra toda, mas não precisa já essa vocalização, ela deveria começar mais ou menos com 3, 4 meses. Mas até 1 ano de idade, se a criança não balbucia nenhuma palavrinha, precisa, né? Eu não vou esperar chegar com 2 anos, né? Então, eu preciso... A criança também precisa saber gestos, né? O apontar, né? Ele tem que começar mais ou menos com 1 ano de idade. Então, se com 1 ano de idade a criança não aponta, não balbucia nenhuma, né? Não é palavra, mas não emite nenhum balbucio. A idade que a gente espera para a primeira palavrinha, pelo menos 16 meses. Então, ela precisa estar falando pelo menos 1, 2 palavrinhas, algumas palavrinhas, né? E com 2 anos, a gente espera que essa criança já esteja falando algumas frases, né? Com 2 anos, se preconiza que a criança fale pelo menos 200 palavras, o normal, né? Então, se você chega com uma criança com 2 anos que não fala nada, né? Tem um atraso imenso. Então, a gente não pode esperar 2 anos. Eu recebo muita gente de criança que falou assim, não, a pediatra mandou esperar 2 anos. Gente, 2 anos, a criança já tem que falar 200 palavras. Entendeu? Então, é muito atraso. Eu não posso.
com até um ano não balbuciou nada, eu preciso começar. E uma outra, eu preciso, né, procurar ajuda. E uma outra coisa que a gente vê muito é a criança que começou a falar e parou, né? Ah, porque eu já falava mamãe, papai com um ano. Chegou com um ano e 3, não está falando mais aquelas palavras? Tem coisa errada, né? Então, precisa procurar ajuda, né? Então, com um E ano de tem esses idade, casos, né? com um ano de idade, a gente já pode observar bastante coisa, né? O quanto aquela criança faz contato visual. O contato visual é extremamente importante, né? Porque o contato visual é a ausência do contato visual é o primeiro marcador de inabilidade social, né? Então, se a criança não faz um contato visual bom, provavelmente ela vai atrasar outros marcos, né? Então, começando daí, se você vê que aquela que está mamando, né? É muito comum a gente perceber o contato visual mais ou menos quando a criança está mamando, né? Que olha para a mãe, né? Sim. Então, se você percebe que não, que a criança não olha, né? Tem coisa errada, né? Então, essa questão do contato visual é extremamente importante, porque é um marcador precoce. Né? E deixa eu só falar uma coisa, tem um estudo pode também falar. muito legal, né? Que saiu também numa outra revista, que eu esqueci o nome, falando dessa questão do contato visual, né? O contato visual, ele nasce íntegro nas crianças com autismo, mesmo naquelas crianças que têm predisposição genética. Mais ou menos entre 2 e 6 meses de idade é que isso começa a reduzir, né? Então, olha só, 2 meses de idade, né? Então, não é que eu vou dar o diagnóstico para essa criança com 5 meses, mas aquilo vai, né? Porque se eu começo a estimular o contato visual, talvez ele não vai nem chegar a atrasar a linguagem ou a parte motora. Sim. Tá entendendo? A importância de exato. a gente perceber de forma sutil, né? Essas questões finas, né? Pequenas, né? A criança não olha para o olho, olha muito para a região da boca, olha mais para a região do corpo, né? Então, isso é muito importante. A gente precisa. Mas você sabe, a Vanessa, ela está falando aqui, o Joaquim falava cerca de 10 palavras até 1 ano e 3 meses. Depois foi perdendo vocabulário. Oi, Vanessa, obrigada pela presença. Vanessa tem muito a contribuir com a gente aqui, que ela tem um filhinho, Joaquim, que foi meu aluno, foi meu aluno na escola, e agora, né, Vanessa, foi com 2 aninhos, né, que ele fechou o diagnóstico de autismo, né, que você tá tratando, você pode falar aí também com a gente. E aí foi o que a doutora Cíntia falou, né? Ele foi perdendo o vocabulário, né? E aí acendeu a luz. Fazer uma análise retrospectiva, outras coisas já deviam chamar atenção antes da linguagem. Mas o que chama atenção para os pais? A maioria deles, linguagem e motor, né? É isso que eu ia falar. Há muito mais coisa. O contato visual 2 meses a criança já reconhece a face humana, né? Principalmente de pais e mães, das pessoas que são mais próximas. Isso que eu ia falar, porque assim, eu compreendo, né, a questão também das famílias, a gente fala que as famílias precisam, mas para quem não tem esse conhecimento, essa vivência, às vezes como familiar, como mãe, não consegue ver, né, não consegue enxergar, mas aí vem também a questão de uma live que eu fiz até sozinha, né, falando, a primeira live desse circuito, falando da criança e o seu mundo. E eu fiquei batendo na mesma tecla o tempo inteiro, falando da importância dessa relação próxima, né, com a mãe, principalmente, ou que seja, você falou na hora da amamentar, não é amamentar só no seio, é no amamentar na mamadeira, e nós precisamos realmente estar disponíveis naquele momento. E aí, algumas coisas, às vezes, acabam atrapalhando um pouco essa relação, né? Aquele momento da mãe ali com o filho. Enfim, a Vanessa está até falando aqui uma questão da parte da imitação,
né? Aham. Antes de um ano, a parte da imitação me chamava atenção. Sim, porque antes de um ano a criança já imita. Com 8 a 10 meses, a criança já aponta aquilo que ela deseja. E antes de um ano ela imita. Então, sim, se isso não acontece, para que eu vou esperar um atraso de linguagem? É, Né? exato. Mas aí a gente cai naquilo que nós começamos, abrimos a live falando, da importância do conhecimento. Sim. Então, e esse momento está sendo muito legal para isso, para as pessoas conhecerem, para as pessoas se informarem, para as pessoas buscarem. Então, as pessoas com mais informação, elas vão ter mais condições de perceber, mais coisas. E tem outra coisa também, né? Às vezes a gente percebe, mas não quer perceber. Às vezes a gente percebe, mas o medo, né, que é natural, eu acho, das famílias, né? No seu consultório, com certeza Geralmente a você mãe percebe, o pai é mais é, resistente, né? Então a mãe fica, é será que eu tô vendo coisa demais? Gente, não importa. Se você tá vendo coisa demais, se tem qualquer coisa que tá isso, te angustiando, procura uma avaliação, né? E é, mesmo se o pediatra achar, não, vamos esperar tal idade, mas se aquilo tá te angustiando, busca uma avaliação com o neuropediatra. Porque, é, né, na dúvida, a gente peca pelo excesso. Eu sou dessas, né? A gente peca pelo excesso porque é tempo, minha filha, é neurônio, é cérebro. é Então, a isso, gente não pode deixar é passar. isso. É isso. E olha, eu vou falar uma coisa. A gente não pode deixar passar, a gente tem que estar atento. Mas qualquer hora é hora, gente. Se não percebeu com um, com dois, ou não apresentou realmente até essa idade, aconteceu depois de alguma forma, mas é tempo. Tem que procurar. Amanhã, por exemplo, Cíntia, eu vou fazer uma live com o Arthur. Ele é um terapeuta ocupacional e ele tem o diagnóstico de Asperger. Ele foi diagnosticado com 12 anos. E ele vai contar aqui, olha só, e ele vai contar aqui pra gente a trajetória dele. Hoje ele é terapeuta ocupacional, formado pelo FRJ. Eu conheci ele no curso de prática psicomotora Couturier, né, que é o curso que a gente terminou agora em dezembro. E ele vai falar muito, vai falar da história dele. Mas então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que não viu cedo, viu depois, mas veja e procure, porque depois vai desenrolar, a gente vai, os profissionais vão tentar fazer o máximo. Agora, é fato de que quanto antes o diagnóstico é fechado, melhor vai ser o desenrolar da história da criança. E aí, Bianca também está perguntando aqui alguma dica para identificar precocemente quando a criança não apresenta nenhum atraso até a alfabetização. Aí a gente precisa ver Porque, assim, é e muito realmente não raro. apresenta, né? Exatamente. O autismo é de 70 a 90% é genético, né? Então, a criança nasce com aquilo, né? Vai nascer com o autismo. Então, assim, ele não ter nada é complicado. Porque se a gente for falar que a alfabetização, a criança vai estar mais ou menos com 5, 6 anos. 6, 7 anos, Olha só como isso é muito tardio. É muito, muito pouco provável, né? Só se ela for... Porque o que acontece, né, Maria? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele causa prejuízos para a criança. Não existe autismo sem prejuízo, né? Então, ele tem prejuízo na comunicação verbal e não verbal, ele tem prejuízo na interação social, ele tem aqueles comportamentos repetitivos e estereotipados. Existe o que as pessoas chamam de espectro ampliado. É muito comum a gente até ouvir assim, o meu pai parece igual eu me vejo como criança, eu vejo meu filho, né, como eu era na infância. Mas calma, peraí, o quanto você teve de prejuízo, né? Porque não tem autismo sem prejuízo. Então, a gente precisa entender
essa questão que ela está falando aí, né? Poxa, criança que Precisa chegou com 3, 7 anos analisar. não tem nenhum prejuízo? Será? Será que é? Porque, eu ter uma estereotipia, eu sou autista? Não, né? Não, eu não sou autista porque eu tenho estereotipia, né? Eu preciso ter esse conjunto de sinais e sintomas que me trazem prejuízos, né? Então, é preciso a gente avaliar muito bem essa questão que ela está falando aí. Eu não Hoje, precisa, normalmente, né, se tem, pode ser que não tenha se percebido, mas às vezes algo sutil que passou desapercebido. Nas meninas isso passa mais despercebido. Por quê? Porque menina não tem aquele comportamento externalizante que o menino tem, que chama mais atenção. Agitação, né, euforia. As meninas são mais quietas, né, mais no lugarzinho delas, elas não incomodam tanto, na maioria das vezes, né? Os estudos mostram isso. Realmente, se a gente for analisar por que o diagnóstico do autismo é 4-1 de menino para menina, tem alguma razão, né? Por quê? Sim. Porque muitas vezes o diagnóstico da menina vem muito tardio, né? Vem mais tardio por isso, porque no geral, de uma forma geral, elas têm um comportamento menos externalizante, então elas não incomodam tanto. Então ela fica ali naquele maneirismo, fazendo aquelas coisas repetitivas, né? E não chama atenção dos professores, né? Então a gente precisa entender essas questões. Hoje em dia, os médicos, né, os neuropediatras, normalmente com as crianças, vocês estão precisando de quanto tempo, mais ou menos? Porque existe uma investigação. A pessoa não vai chegar no seu consultório e você já vai naquele dia fechar o diagnóstico da criança de jeito nenhum, né? Isso é fora de cogitação, não é isso, doutora? Eu nunca fecho o diagnóstico na primeira consulta. Nunca. Então, hoje em dia o tempo é menor, né? O tempo necessário está menor, né? Mas ainda assim requer um certo tempo para avaliar. Como é que está hoje em dia isso, assim, com relação a esse fechamento diagnóstico? Eu sempre brinco assim que fazer diagnóstico de autismo grave, né? Porque a gente sabe que o autismo ele tem níveis. Fazer diagnóstico de autismo grave, qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa faz, né? O desafio é a gente fazer o diagnóstico dos casos leves, aonde você pega uma escala e a criança não preenche. E aí, ela não é autista? Não, porque a escala ela é falha para esses casos, né? Ela realmente não preenche. Mas com o acompanhamento, aí eu não tenho para te dizer, é na segunda consulta, é na terceira consulta. Eu não tenho número, cada criança... Os testes, as avaliações que vão dizer isso. Com certeza. A equipe multidisciplinar, né? Eu É sempre super peço importante. relatório da equipe multidisciplinar, relatório da escola, e todo mundo vai fechar esse diagnóstico, né? Principalmente nesses casos leves. Porque os casos que são moderados a graves, é fácil você fazer o diagnóstico. Talvez na primeira consulta, até eu já sei. Mas como muitas vezes tem muitos viés, criança muito exposta à tela, né? E os falta de estímulo mesmo para brincar, falta de estímulo, né? Então eu peço para tirar todos esses viés e aí rever essa criança depois de estimulada, né? E agora você falou a palavrinha mágica que eu amo escutar o médico falar. Brincar. Aqui na minha página, eu defendo e as pessoas, eu vejo algumas pessoas me olhando assim, gente, essa menina tá louca. Ela tá me dizendo que brincar, as crianças, o brincar na infância é a solução do mundo. Eu falo, praticamente, é isso que eu faço quase aqui. Isso. Porque entendeu? Então, assim, eu trago um profissional, eu trago outro profissional, e todos, doutora Cíntia, todos em algum momento colocam essa palavra. E quando coloca essa palavra, aí eu arrepio, sabe? Aí eu fico doida, porque é isso, pessoal. O brincar, além de todas
a importância que ele tem, né, de trabalhar a parte sensorial, da criança adquirir mesmo habilidades quando a criança brinca e também quando as pessoas brincam com ela, porque é muito importante, né, a criança ter alguém para brincar, não que ela precise, ela tem que ter um tempo. Eu acho até que é importante que ela aprenda também a brincar sozinha. Mas Sim. quando a gente brinca com o outro, com a criança, a gente observa uma coisa que para o autismo é muito importante para o diagnóstico, que é a questão da atenção compartilhada, do olhar compartilhado, né? Que está defeituoso na criança com TEA. Então, é nesses momentos que a gente vai perceber. Ah, porque eu nunca percebi. O que eu mais estou vendo e estou recebendo é mães que antes da pandemia falavam, nossa, mas eu nunca tinha percebido isso. Por que nunca? Porque ela não tinha tempo com a criança. E agora, né, que, enfim, foi necessário, ela começa a perceber, né? O Sim. triangular do olhar que não tem. Você apontar e querer Sim. mostrar algo que te chamou a atenção e ela não olha, né? Sim. Então, o brincar é vital para a criança. É, É vital. exatamente. E Para o não é, gente, desenvolvimento de todos os níveis de habilidade. Motor, cognitivo, afetivo e cognitivo, motor. tudo, tudo. Exatamente, porque eu também acabo falando isso toda live. Através do brincar, principalmente do brincar livre, né? É o momento onde ela atualiza as suas angústias originárias, porque quando a gente vai estudar, a gente vai ver que isso está lá, às vezes, na origem da gestação, não é, gente? O que eu não quero também, que eu tenho muito cuidado com isso, sabe, doutora? Porque às vezes as pessoas que a gente fala às vezes de um jeito e as pessoas podem nos escutar de outro. Então eu gosto muito de falar o seguinte, pessoal, não é para ninguém sair daqui falando assim, nossa, mas eu sou uma péssima mãe, por que eu não vi isso antes? Por que eu não brinquei? Porque não é isso, entendeu? Cada não quer dizer que você é uma péssima mãe ou que não é. Não, isso não Com existe. certeza. Isso não existe, tá? Mas que, de fato, é importante. Nós precisamos valorizar e precisamos. O que está acontecendo? Hoje em dia, a gente está precisando, olha só, que em alguns momentos ensinar as crianças a brincarem, coisa que não acontecia antigamente. Então, eu não tenho como deixar de atribuir isso também muito pelo excesso, às vezes, da tecnologia ou da TV em si, que a criança fica mais ali e brinca menos, acaba brincando menos. E às vezes também por causa da atenção, né? Enfim, tem N situações ligadas a isso. Mas, gente, o que é importante a gente falar é que por mais que tenha demorado, ou se tem dúvida, se acha que está, se não sabe se está, porque tem famílias que não sabem se a criança está atrasada ou não. Mas procura, existem vários profissionais, às vezes você não precisa ir direto num neuro, você pode ir num psicólogo, um psicomotricista, fazer uma avaliação, faz uma avaliação, eu quero fazer uma avaliação do meu filho, ver se está tudo certinho. O pediatra, normalmente, é o primeiro profissional, né, que já nasce ali com o pediatra. Mas muitos chegam também na escola. E aí, deixa eu pegar aqui para não perder, porque senão vai passar, Vanessa. Deixa eu ver aqui o que Vanessa está falando aqui. Peraí, opa. Para acabar de uma vez por todas com a fatídica frase: cada criança tem seu tempo. Ah, é o que ela falou antes. Vocês acham que a Antes, falta de me capacitação para os ajuda. pediatras, a falta, né? Imagino que há falta de capacitação para os pediatras identificarem? Olha, eu falo por mim, assim, né? Na faculdade de medicina, a gente, pelo menos na minha época, eu não sei como é que está isso hoje, né? Mas não se fala muito, se fala sobre marcos. Marcos do desenvolvimento, sim, todo pediatra tem que saber. Isso é né, cadeira de pediatria. Todo médico aprende, né? E todo pediatra, então, mais ainda, porque ele vive essa realidade, né? De avaliar marcos do desenvolvimento. Então, eu acho que sim, mas eu acho que isso é mais
condutas Eu acho que depende já do relato. antigos, ou então, né, o pai tá muito angustiado, o pai e a mãe tá mais angustiados e eles não querem angustiar ainda mais. Eu acho também, doutora Cintia, que às vezes depende muito também dos relatos que as famílias levam para os pediatras. Eu vejo assim, pelo meu filho, né? Eu tenho um filhinho que fez 3 anos em setembro. A consulta leva um tempão, tudo bem, mas ele não faz ali naquele momento da consulta tudo que ele faz em casa, sabe? Então, é muito do que a família relata também para os médicos, né? Mas, Maria, olha só, o que acontece? É preconizado em relação ao autismo, tanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria quanto pela Academia Americana de Pediatria, que se faça um rastreio até os 2 anos de idade específico para o autismo, né? Então, isso é parte da consulta. É preciso que se faça o MCHAT, que é uma escala. Isso falta, isso eu posso dizer que falta, sim. Por que não faz diagnóstico? Porque não pergunta. O médico tem que perguntar ativamente para o pai, né? Aí sim, o médico aí tem que sim. perguntar. E se ele não pergunta, às vezes o pai não esquece, ou tem outras coisas que chamam mais atenção. Porque o filho não está dormindo bem, não está dormindo direito, né? Aí eu Ou são erros concordo. alimentares, ou enfim, né? Ou outras que é cólica, enfim, né? São coisas, até isso que eu estou falando, tem até um estudo que mostra que crianças com TEA, eles fazem muito mais consultas de puericultura por queixas. Claro, essa criança, nesse estudo, o diagnóstico do TEA foi depois dos 2 anos. Mas, analisando o relato dos pais, desde que nasceu, eles faziam muito mais consulta de choro, porque chorava muito. É muito comum a gente ver. Porque meu filho chora muito. Né? Criança não é para chorar o tempo inteiro. Porque meu filho não come direito. Né? Entendi. São queixas, não dorme bem. São queixas que, né? Isso precisa acender uma luzinha. Poxa, será que isso não tá? Eu acho que tem coisa errada. Tá chorando demais, essa questão alimentar, né? Então esse estudo mostrou isso, que essas crianças com essas queixas, né? Que essas crianças que fecharam o diagnóstico de autismo com 2 anos, elas faziam muitas consultas de puericultura, né? Por essas 3 queixas: sono, alimentação e choro. Entendeu? Então, o pediatra precisa perguntar. E precisa fazer escala de rastreio para autismo. Precisa. Com 18 e com 24 meses. Tem que fazer o MCHAT, que é a escala de rastreio para autismo. Se não perguntar ativamente, vai passar o diagnóstico. Eu, particularmente, não sabia dessa informação. E agora que eu estou sabendo, eu concordo totalmente. E digo, então, Vanessa, que sim, que os pediatras precisam se atualizar, não sei, rever, enfim. Mas o que o pessoal também que está chegando agora, ou não, também é importante dizer que nem tudo é autismo, precisa de uma investigação. Né? Então, primeiro eu preciso sinalizar, eu preciso ver que está acontecendo alguma coisa diferente, algum atraso diferente, e procurar. E aí depois investigar, abrir o leque, porque existem N patologias, né? Aparece hoje em dia que só existe autismo, mas existem várias, né? Não, e por exemplo, usando um exemplo motor, né? A gente sabe que o autismo, os atrasos motores são prevalentes no autismo, mas não são atrasos graves, aqueles atrasos, aquela criança bem hipotônica, né? Se você está diante de uma criança com um atraso motor muito importante, até pode ser que ele venha desenvolver um autismo, mas muito provavelmente isso vai ser um autismo de causa genética, né? Então, né, até muitas mães me falam essa questão da investigação com exames, né? Quando que eu devo fazer ressonância? Quando que eu devo fazer eletro? Quando que eu devo, né? Investigar, né? Então, aquilo tem que te chamar a atenção, né? Então, normalmente,
na parte motora do autismo, né, não é um atraso tão grave. Se eu estou diante de uma criança com um atraso mais importante, eu tenho que pensar numa causa genética, né? Se essa criança tem características do autismo, né? Existem várias síndromes genéticas que a gente sabe que está associado ao autismo, né? Nas meninas, a que é mais comum é a síndrome de Rett, que ela cursa com atraso no desenvolvimento, né? E uma característica marcante é a perda da função das mãos, né? E há um relato, né? Há um relato não, se sabe que essas crianças apresentam uma desaceleração no tamanho da cabecinha, né? Então, assim, tem o atraso, mas tem coisas a mais. Nos meninos tem a síndrome do X frágil, né? Que cursa com autismo, mas não é só o autismo. Normalmente as crianças têm uma deficiência intelectual associada, elas têm um dismorfismo facial também, né? Tem outras coisas, né? Assim, da parte genética que a gente precisa conhecer. É isso, mas é exatamente isso, mas tudo parte de uma primeira identificação. E aí, tem melhor neuro, doutora Cíntia, também acho. E muitas vezes os sinais são sutis, né, Maria? Na escola mesmo, pouco tempo, ninguém percebeu os sinais do Joaquim. Isso é muito relativo, sabe, Vanessa? Porque a escola, ela também, ela fica numa situação, às vezes, os profissionais que estão lidando percebem sim. O professor percebe, às vezes já no primeiro dia, segundo dia, mas quem é que vai chegar para a família, quando vai buscar na porta da escola e falar assim, olha, eu acho que seu filho tem um atraso ou tem alguma coisa... Não pode, a escola não pode, a escola estaria sendo irresponsável de tomar esses tipos de atitudes, né? E então, assim, dentro da escola, a gente precisa esperar o momento certo, a gente precisa observar mais, não é igual, às vezes, nem o médico observa de primeira e já pode falar alguma coisa, né, Cíntia? Precisa se avaliar. É claro que pode se passar numa escola, mas normalmente a maioria dos casos são identificados dentro da escola. Quando a doutora pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que a maioria dos casos são detectados quando a criança está na escola ou entra na escola. Não é em um mês que isso vai ser identificado, não é em dias, uma semana, um mês ou 2 meses, né? Normalmente as escolas esperam fechar o período, pelo menos um bimestre, né? Para quando vier uma entrega de relatório, para quando vier poder se conversar sobre isso, principalmente quando a criança é muito novinha. Então, assim, às vezes não é nem que a escola não percebe, mas a escola tem que se precaver e tem que tomar as medidas de forma muito coerente, muito certinha, não é isso? Mas que a maioria dos casos são detectados dentro da escola pelos professores, é fato, não é isso? Com certeza. Eu recebo muito, porque o professor me pediu para procurar um neuro porque ele não está interagindo tão bem, ou não quer participar das atividades, ou porque é muito agitado, né? Não fica sentadinho para fazer as atividades, né? Então, eu acho que é muito importante. Se percebeu, com um jeitinho, sem dar diagnóstico, ninguém vai falar, nenhum professor vai falar, seu filho tem autismo. Não. Mas eu percebi, né, alguma coisa. Eu acho que vou fazer um vídeo. Hoje em dia, na verdade, muitas escolas já têm vídeos, né? As mães observam, né? Mas primeiro a gente tem que fazer a preparação com a família, tá? Porque às vezes a gente sabe que, às vezes, escutar, porque a maioria, o ser humano é assim, a gente quer ouvir coisas boas e que nos agradam, né? Que nos satisfazem de acordo. Então, assim, é preciso um preparo, um jeito, e mesmo assim, às vezes, a escola falando, existem algumas resistências, mas as escolas normalmente são muito acolhedoras para, nesse momento, dar o tempo da família também. Assim, às vezes o médico é mais taxativo, né? É mais firme, mas enfim.
O importante, acho que de tudo que nós estamos falando aqui é conseguir identificar o quanto antes os sinais. E depois de identificado, né, doutora, tem todo um protocolo, um tratamento, e que a gente tem provas aí que temos autistas que conseguem ter uma vida adulta, né, estudar. Amanhã tem a live com o Arthur, que ele tem Asperger e hoje ele é terapeuta ocupacional. Dificuldades existem, mas fazendo o acompanhamento é possível, não é isso, doutora? Sem dúvida. Estimulação, quanto mais precoce, melhor. Ela muda prognósticos, né? Ela muda realidades que antes eram autismo grave, isso passa para um autismo moderado, talvez até um autismo leve, né? Então, eu acho que eu sempre falo para os pais não se preocupar, porque eles perguntam, mas qual o grau do autismo do meu filho? Olha, não se preocupa com o grau, se preocupa em tratar, em começar a intervenção, porque o grau ele muda, né? Ora é leve, depois pode piorar também, se a intervenção não for adequada. Então ele pode melhorar, como ele pode piorar, né? Então é preciso começar as intervenções, as terapias, né? Sim. E procurar outros... Nosso tempo acabou, não? Nosso tempo está acabando, eu ia falar isso. Nós temos, e eu não posso sair daqui sem agradecer a todos que estão aqui participando. Vanessa, muito obrigada. E todo mundo que está aqui participando, né, se informando. Doutora Cíntia, eu não tenho palavras para te agradecer, e a sua clareza em colocar, parabéns pela sua trajetória, por sua clareza nas informações. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu vou conseguir, enfim, e o nosso tempo está acabando mesmo, tá? E, pessoal, olha, existe... a Vanessa mesmo que eu tô falando, ela compartilha no Instagram dela as vivências com o Joaquim, com o filho dela. Então, as mamães que estão nessa luta, em busca, procurem outras mães, que isso é um apoio legal, né? E muito obrigada, Cíntia. Muito obrigada de coração, viu? Obrigada a você, Bianca. Ai, desculpa, Maria. Que apareceu Bianca aqui. Bianca. Maria, eu te agradeço, foi ótimo. E eu acho que é isso, né? Eu acho que se eu tivesse que falar, assim, um último recado para os pais conhecerem, buscarem, né? Conhecer os marcos do desenvolvimento. E em relação até ao próprio autismo, né? Eu acho que na própria reabilitação, né, eles fazem muita diferença na vida, né, no tratamento, né, a participação dos pais é super importante no tratamento, né, eles são parte da equipe, digamos assim, né, parte da equipe terapêutica, né, então os pais precisam também se capacitar, cobrar isso dos próprios terapeutas, né, informação, ir atrás, buscar também por conta própria. Né? Eu acho que isso faz uma diferença muito grande na vida das crianças. E eu acho que, assim, uma última coisa que eu queria falar é que até em relação ao tratamento não existe milagre, né? A gente precisa trabalhar com o que tem evidência científica. Eu recebo muita no consultório, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer dieta, eu quero fazer... Vamos trabalhar com o que tem evidência científica. O que não tem evidência científica é secundário, né? Isso a gente tem que trabalhar com o que realmente tem comprovação que vai mudar, que pode mudar a vida da criança. Perfeito. Né? Isso aí. Então, era isso. E o pessoal está aqui elogiando, algumas mamães tiraram dúvidas. Tirem o print aí para a gente publicar, compartilha também para a gente. Tira sorrisos para o print. Alguém tira para mim, por favor, que eu não consigo tirar sozinha. Aí, alguém com certeza tirou. Gente, muito obrigada. Amanhã tem o Arthur, que tem o diagnóstico de Asperger, é terapeuta ocupacional hoje, ele vai contar às 21 horas, a live vai ficar salva.
um pouco da sua trajetória, como é o seu cotidiano, como foi. Muito obrigada a todos, de coração. Beijos. Cíntia, obrigada, viu? Obrigada Qualquer a dia você. se encontrar pessoalmente. Verdade, já passar essa pandemia, né? Tem que passar a Boa pandemia. noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, gente. Beijos. Tchau.